Apocalipse sem filtro. Eu vou avançar lá no capítulo de número 11, né, depois de toda aquela introdução que já fizemos inúmeras vezes. O pessoal que assiste na internet, é bom lembrar isso, porque às vezes eles pegam uma mensagem solta. Essa introdução é só voltar alguns capítulos que você vai ter ela inúmeras vezes. Mas esse esboço do livro, ele é interessante. Nós estamos aqui, meus irmãos, tá? Terminando e entrando no meio do livro. Tá? Você percebe que são 7 sessões, estamos no finalzinho da terceira sessão, tá? Entrando na 7ª trombeta. Cada uma dessas sessões você tem um resumo da saga, eu posso dizer assim, da história do povo de Deus aqui na terra, desde a primeira e segunda vinda de Jesus, todo o plano de Deus se desenvolvendo na história, e a gente vê a história avançando, e a gente vai percebendo que assim como a gente viu, por exemplo, os 7 selos, mostrando os eventos na história acontecendo, estamos vendo agora 7 trombetas, e essas 7 trombetas é a mesma história, gente, só que com mais detalhes, e você vai ver que depois as 7 taças, vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, precisa a história. É interessante como que Apocalipse foi escrito, é um livro assim extraordinário, mesmo para aqueles que não creem que é inspirado pela palavra de Deus, é um livro muito admirado, é um livro assim extraordinário. Eu acho que é um dos livros que a humanidade tem acesso mais profundos, e realmente os eventos da história aqui profetizados estão acontecendo, quer as pessoas acreditem ou não, o problema é delas, né? As coisas estão acontecendo, e a nossa crença nele vai mudar muita coisa em relação a nós, em relação a Deus e o evento da história que está acontecendo, não vai mudar nada. E aqui então nós estamos terminando, caminhando para o finalzinho das 7 trombetas, e em breve nós vamos iniciar então uma 4ª sessão. Cada uma dessas sessões, como a gente viu, são paralelas e progressivas, todas têm começo, meio e fim, começo, meio e fim. Estamos aqui na 3ª, indo para a 4ª, e todas elas vão avançando progressivamente, né? Eu vou avançar lá depois do trono, quando nós vimos os 7 selos, foram vários capítulos, 2ª sessão, acabou os 7 selos, nós entramos no último selo, né, nós entramos aqui, ó, no Apocalipse 7, entra já nas trombetas, né? Então o último selo, o 7º selo, já conectou com a primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, e vimos aqui as trombetas. As 4 primeiras trombetas dizia respeito do juízo de Deus sobre esse mundo, de ordem natural, né? Nós vimos ali a terra, o mar, a água, o céu. A 5ª trombeta, meus irmãos, e a 6ª trombeta já é de ordem espiritual. Nós vimos aqui já uma manifestação antecipada do anticristo, ainda não é ele todo o seu poder que será dado, mas espíritos iriam atuar na história, manifestações espirituais aqui nesse mundo. Foi dado poder a esse anjo, né, do mal, que foi liberto para atormentar a humanidade. E na 5ª trombeta é dito assim, que eles teriam poder para atormentar, mas não para tirar vida. Na 6ª trombeta já é dada autoridade a esse anjo caído, esse anjo do mal, para tirar vida. Nós vimos aqui então a 6ª trombeta, soltando os 4 anjos do Eufrates. Então todas essas mensagens estão gravadas e editadas no nosso canal no YouTube, estão lá também no blog do pastor, você pode acompanhar, estão organizadas lá numa sequência. E por fim, meus irmãos, terminou aqui a 6ª trombeta, o juízo que é parcial de Deus sobre esse mundo, está acontecendo diante dos nossos olhos, nós estamos acompanhando esse juízo de Deus. A igreja então recebe uma pausa agora. Domingo passado vocês viram que antes da gente entrar na 7ª trombeta, a gente viu o que a gente chama de um interlúdio, porque a 7ª é o juízo final. É como se Jesus vai entrar o juízo final, ele dá uma pausa e revela algumas coisas importantíssimas para João. E João então trouxe para a igreja, primeiro, o próprio Jesus aparece, o anjo forte que aparece agora, não é o anjo que toca a trombeta, não é a manifestação do juízo, nada disso, é Jesus
vindo ao encontro da sua igreja, não de encontro, ao encontro mesmo, para abençoar a sua igreja, para fortalecer a sua igreja. Vimos isso no capítulo 10, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Capítulo 10 a gente viu que o próprio Jesus se manifesta, dando uma pausa antes de entrar na 7ª trombeta. Terminamos o capítulo número 10. Vamos entrar agora no capítulo de número 11. É a continuação. Só que aqui, meus queridos, antes do juízo final, vai haver o que a gente chama da grande tribulação. Texto que você já deve ter lido inúmeras vezes. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, o capítulo inteiro, são mais de 40 versículos, que traz detalhadamente a grande tribulação. É aqui que entra a grande tribulação, que a gente tanto escuta falar, que Jesus no seu ministério terreno, por várias vezes proferiu, falou da grande tribulação, que a igreja seria arrebatada, que Jesus apareceria. Isso já é antecedendo a 7ª trombeta, o finalzinho dos tempos, meus irmãos. Nós temos aqui a manifestação do anticristo, nós temos aqui a vinda do Senhor Jesus e o juízo final. É esse período agora, o capítulo 11, tá bom? Então a gente vai fazer a leitura. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí, vamos acender as luzes, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 11. Antes de Jesus mandar o juízo final, a 7ª trombeta, ele deu esta pausa, capítulo 10 e capítulo 11, tá? Nós vamos ler até o verso número 15, porque o 16 já é a 7ª trombeta, já é o juízo final, tá aí, ó, pode ver na sua Bíblia, ó, verso 16 já é a 7ª trombeta, aí já acabou tudo, tá? Mas até lá vai acontecer algumas coisas que é importante você saber. Então vamos lá, gente. Apocalipse, capítulo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés,
E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Até aqui, meus queridos, vocês observaram que o verso número 15 já é a 7ª trombeta, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Interpretar isso aqui não foi fácil. Eu vou orar mais uma vez pedindo a direção de Deus. Senhor, abençoe-nos nessa exposição, ó Pai, para que a gente consiga transmitir de forma clara, transmitir, Senhor, com esperança, com temor, a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Olha, meus irmãos, cada interpretação que faz desse texto. Um dos maiores intérpretes da Bíblia, que a gente tem livros e mais livros dele, no seminário, diz que esse capítulo é um dos mais difíceis da Bíblia. E você vai ter um grupo, que são dispensacionalistas, que eles têm uma forma diferente de interpretar a história, que eles vão dizer que essas duas testemunhas são de fato pessoas que vieram lá do Antigo Testamento, que vão surgir nesse mundo, que vão aparecer nesse mundo, que vão morrer, vão ressuscitar. Gente, a gente começa a ver cada interpretação complicada, fala que besteira, nada a ver. A Bíblia é simples, gente. Nós estamos falando de um livro simbólico, nós estamos caminhando aqui com o juízo de Deus, nós estamos antecedendo o juízo final. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente tem que lembrar o que a Bíblia já falou sobre o juízo final. O que vai acontecer antes do juízo final. É só a gente lembrar o que a gente já sabe. Você já leu Mateus capítulo 24? Se você já leu Mateus capítulo 24, você tem uma noção do que vai acontecer. Jesus fala que antes de vir, é necessário que haja a manifestação do anticristo, a grande tribulação. Ele fala sobre isso. Então, e um pouquinho antes de vir o juízo final, o que vai acontecer com a igreja? A Bíblia fala do arrebatamento, gente. Esse texto é um dos textos que fala da vinda de Jesus, do juízo final, da manifestação do anticristo, do arrebatamento da igreja, e toca a 7ª trombeta, e aí é o fim. Então nós estamos lá no finalzinho, gente. Depois disso aqui, gente, quando tocar a 7ª trombeta, não tem mais o que fazer, as portas se fecham. Quem é de Deus, quem não é, não tem mais. Então aqui, meus queridos, a palavra de Deus nos mostra, primeira coisa, vamos devagar, para a gente entender o que está acontecendo, medindo o grande santuário. Eu coloquei o grande aqui porque são momentos que tudo aqui é grande, né? O capítulo de número 11 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Olha o que vai acontecer. Quando a gente lê sobre o juízo final, um pouco antes do juízo final, a gente entende que haverá um avanço do mal. O mal vai avançar. A igreja vai passar pela maior tribulação que ela já teve. Os gentios aqui, olha, foi dado a eles isso. A Bíblia diz assim que durante 2 meses, 42 meses, depois se você olhar no verso número 3, ele repete esse mesmo tempo, agora em dias. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olha o que vai acontecer nesse período. É um período em que a igreja, o povo de Deus aqui na terra, 2 testemunhas, claramente pelos exemplos, eu vou mostrar aqui para vocês, representam o povo de Deus nas 2 alianças, na antiga e na nova aliança.
é dado ao povo de Deus testemunhar aqui na terra o nome de Deus. E na medida que a história avança, a tribulação, as perseguições vão avançar. E aí, mas muita coisa vai acontecer. Primeiro, quando ele diz aqui, olha, foi dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito que dispõe-te mede o santuário da parte de Deus, o teu altar, e os que naquele adoram. É um tempo de crivo. É um tempo que o povo de Deus vai ser peneirado. A ideia de medir aqui, meus irmãos, o templo e os que dentro dele adoram. Até um período da história, meus irmãos, as pessoas poderão participar das coisas de Deus e não serem necessariamente convertidas, não serem verdadeiros adoradores. Mas no fim dos tempos isso não vai ser possível. No tempo da grande perseguição, da grande tribulação, meus irmãos, vai ser peneirado. É um tempo em que aqueles que servem a Deus, eles vão ter que confirmar se realmente servem a Deus. Muitos testemunharão com a própria vida. A palavra testemunha é mártir. O povo de Deus aqui, meus irmãos, são aqueles mártires. Eles vão sofrer uma tribulação tão grande, está lá em Mateus, a gente já vai ler Mateus 24, como nunca se viu antes. Só fica quem é de Deus. E no final dos tempos vai passar uma grande peneira, gente. É a peneira que vai aos poucos apertando. E muitas pessoas vão cair fora. Não vão suportar servir a Deus no tempo da grande tribulação. E Jesus fala sobre isso. Eu acho que para a gente avançar e entender melhor esse texto, a gente vai ter que ir lá, abrir em Mateus, vai paciência um pouquinho, vamos entender a Bíblia junto aqui. Mateus capítulo 24, abre lá a sua Bíblia. Olha o que o texto sagrado vai dizer aqui. O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Praticamente, Apocalipse 11 está resumindo o que está aqui em Mateus 24. Você vai depois ler com calma na sua casa, mas vou dar uma passadinha de olho rápido aqui. Então, vamos ler tudo, não tem problema não, o seu grande sermão profético de Jesus, tendo Jesus, Mateus 24, saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, que não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Para eles, gente, segura aí no verso, vamos entender que aqueles discípulos não tinham a mínima ideia do tempo que seria, gente. Será que era no tempo que eles ainda estariam vivos? Jesus falou que aquele templo não permaneceria pedra sobre pedra. E ele vai falar da grande tribulação. Mas para os discípulos, mas quando que o Senhor volta? Quando que vai ser o juízo final? Quando que vai acabar tudo? Eles já tinham ouvido sobre isso. Mas não tinham a mínima ideia. Vai passar 10 anos? 50? 1000? 2000? Eles não tinham a mínima ideia. E ele respondeu, olha, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Então ele vai fazer um resumo de toda essa história que a gente está acompanhando. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. São os sinais que a gente está vendo, nos 7 selos, nas 7 trombetas, guerra, rumores de guerra. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo que a gente viu aqui, gente, a gente não acabou de ver as 4 primeiras trombetas. As primeiras trombetas é de ordem natural, catástrofes no mundo, terremotos, maremotos. Porém, isso é o que? É só o princípio das dores. Mateus 24 interpreta Apocalipse 11. Então sereis atribulados e vos matarão. Ele já está falando um negócio lá mais na frente. Olha lá. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Estamos vivendo isso, gente. Falsos profetas, gente enganando em nome de Jesus, olha. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Acabamos de ler aqui no início. A peneira vai passar na igreja. Vai ter tribulação, vai ter gente que vai se escandalizar, vai abandonar a fé.
a perseguição, ela faz o quê? Ela dá um limpa, gente. Ela dá um limpa. Só fica quem é de Deus. Só fica quem é de Deus. Então, capítulo 11 já começa falando disso. Olha, vamos medir aqui o templo aqui. É a ideia de fazer um limpa. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ó, capítulo 24, do verso 3 ao 14, é um resumo de tudo. O início da igreja caminhando aqui na terra, todo o poder me é dado, céus na terra, e de pregar o evangelho. O evangelho é pregado, perseguições, dificuldades, os sinais na natureza que a gente está vendo, blá, blá, blá. No final vai ter uma grande perseguição, muita gente vai abandonar, mas só quem perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho ser pregado no mundo inteiro, então vem um fim, juízo final, acabou. Jesus poderia ter acabado aqui. Da mesma forma que Apocalipse, Jesus começa a contar mais detalhes. Verso número 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça a tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. Ó, o ai. O ai é o que nós estamos vendo aqui, gente. As 3 últimas trombetas, a Bíblia fala que serão 3 ais. Ais é esse sinal de juízo, de luta, de sofrimento, de perseguição, de provação. Ó, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Aí está falando da grande tribulação. Apocalipse 11. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Vai ter um tempo de grande tribulação. Ó, que se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Algo que eu venho falando há muito tempo aqui. Deus só está segurando o juízo por causa do povo de Deus que está aqui ainda. Porque quando o povo de Deus for retirado, aí o juízo vem. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede o que vos tenho predito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou, no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajunta também o abutre. Então, rapidinho aqui, mais um resumo de toda a história. Ele já falou da volta de Jesus, 2 vezes ele já falou isso, aqui no capítulo 24, ele está falando da volta, vai ser uma coisa muito rápida, não vai ser, ó, Jesus está lá, não, é a vinda do Filho do Homem. Olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aí vem o juízo final, é o fim mesmo, ó, verso 29, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. É o juízo, é o fim, gente. É a 7ª trombeta isso aqui já. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Estamos vendo as 7 trombetas aqui. Os quais reunirá os seus escolhidos nos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Sempre se fala assim, os 4 cantos do mundo, por todo o mundo. Então, a volta de Jesus, o juízo final, o povo de Deus arrebatado, e aí vem o juízo final. E ele ainda, a gente pode ler mais um pouquinho aqui, e fala assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, nós estamos vivendo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí a interpretação que a gente tem aqui, então o juízo final já foi lá, aquela geração, não, tudo isso já comece a acontecer, porque isso já começou. Quando que é o tempo que nós estamos vivendo, gente? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Aquela primeira geração viu a primeira vinda de Jesus, e muitas coisas já começaram a acontecer desde aquela época, e estão avançando na história. Passará o céu e a terra, por isso minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será vindo o Filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento,
até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. As pessoas vão viver como se nada tivesse acontecendo. A gente interpreta a história, está vendo os eventos acontecer, e a passagem aqui da figueira é para a gente ver os sinais. Então, 2 estarão no campo, e será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, será tomado e deixado a outra. Já está falando do arrebatamento da igreja, gente. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: o pai de família, que se soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Porque, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E a gente está vendo o quê? Esses sinais aconteceram, gente. Para a gente fechar aqui o capítulo 24, falta mais 5 versículos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é uma parábola, gente, já falando do juízo final. E está falando onde vai ter choro e ranger de dentes? Está falando do inferno. Então, meus irmãos, sem dúvida, capítulo 24 volta lá de novo, Apocalipse 11. Vamos entender o que está acontecendo. Primeiro então, gente, vai ser feito um limpa. A tribulação vem e vai ser um período em que os gentios, como diz aqui o texto sagrado, não deixa a parte o alto exterior do santuário e não mexe, porque foi dado aos gentios, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Lembrando, não há data específica precisa em Apocalipse, é simbólico. Durante um período, gente, a igreja vai passar por uma grande tribulação aqui. Vamos lembrar uma coisa, o que foi dito à igreja? Primeiro, essas 2 testemunhas, que é a igreja, representada pela antiga e a nova aliança, o povo de Deus aqui, darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, é exatamente o mesmo número de dias que foi dito lá no verso número 1, vestidas de pano de saco. O que era pano de saco, gente? Vai ser um período que a igreja vai ter autoridade para pregar o evangelho nesse mundo, mesmo passando por grande tribulação. As portas do inferno, o que a gente falou? Não prevalecerão contra a igreja. Aqui, meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão. O testemunho de Elias é muito interessante, porque olha as figuras que são usadas aqui no capítulo de número 11, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem, aí ele diz assim, são essas 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. A ideia de fogo que vem e devora Elias. A palavra de Deus vai usar figuras da antiga aliança, quando o povo de Deus, Elias profetizava e desceu fogo e consumiu os profetas de Baal. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Ele tem autoridade para fechar o céu. Quem que orou e o céu fechou? Quem? Elias, gente. Está dando autoridade. A igreja aqui na terra vai ter esses sinais, que é a autoridade que Deus deu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para converter em sangue. Quem foi? Moisés. Então, o que está mostrando aqui é a igreja nesse mundo, recebendo o poder de Deus para testemunhar entre a primeira e a segunda vinda. Sinais vão acompanhar essa igreja, e é isso mesmo, a igreja ora e Deus ouve, atua, opera, representando aqui a antiga e a nova aliança, todo o povo de Deus, tá? Só que tem um detalhe, vai dizer lá no verso de número 7, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, se lembra? Será pregado o evangelho em todo o mundo, então virá o fim. Aí, meus irmãos, já no finzinho, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Aqui que é um pouquinho mais complicado. Aí já é a grande tribulação, verso número 7. Então, no finalzinho, a gente já vem lendo, quinta trombeta, sexta trombeta, vai ser liberto o Abadom. Aqui um pouquinho antes da sétima trombeta, verso número 7, está claro aqui,
quando a igreja concluiu seu testemunho no mundo, né, concluindo o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e matará. Esse vencerá e matará, a gente tem que lembrar, o próprio capítulo 12, verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, é a ideia de ser um mártire. A palavra testemunho é mártire. No fim dos tempos, na grande tribulação, a igreja vai ser perseguida. Entende? Então, o morrer, entre aspas, parece que esse mundo está vencendo. Parece que esse mundo está fazendo o que quer. Assim como aconteceu com Jesus Cristo. E a figura de Cristo vai ser usada aqui. Que ficou 3 dias morto. Vocês acham que Jesus perdeu quando ele morreu? Quando a morte de Jesus, para o mundo, foi a derrota dele. Todos comemoraram. Mas ali foi a maior vitória. E no fim dos tempos, aqueles que não amarem a própria vida e morrerem pelo Evangelho, os verdadeiros mártires, olha que interessante, o texto vai dizer assim, que naquele momento, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, vão contemplar essa igreja, que vai passar por uma grande tribulação. Alguns acreditam, e lendo e pesquisando, vai ser um período, gente, que muitas igrejas irão fechar. Vai ser uma perseguição tão grande já no finalzinho. Tá? E que as pessoas vão contemplar isso, entende? E eles vão comemorar. Olha que coisa interessante. Os que habitam sobre a terra, verso número 10, se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Percebe? E você não consegue perceber que a igreja vem progressivamente sendo, vamos dizer assim, colocada de escanteio, perseguida. O mundo gosta da igreja, o mundo gosta do que a gente prega. Mas irmãos, nós não somos amigos do mundo, nós somos inimigos do mundo. O mundo nos odeia. Jesus falou isso lá em Mateus 24. Aqui está de novo dizendo isso. A igreja, ela vai ser odiada e vai passar por grandes tribulações, grandes perseguições, e muitos vão abandonar a fé nesse tempo. E o mundo vai comemorar. O texto é claro, ó, os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque finalmente aquela igreja que existia aqui naquele mundo, da forma que tinha, não, ela não vai mais ter aqui, daquela forma não. E aí, meus irmãos, já é o fim mesmo. Mas depois dos 3 dias e meio, vai ser um pequeno período de tempo, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz que vinha do céu, dizendo: subi para aqui. E aí, meus irmãos, sabe onde que a gente vê isso? Lá em Tessalonicenses, lá na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, só eu vou ler, não precisa abrir não, diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, está lá em Tessalonicenses, gente. Qual trombeta? Qual trombeta que vai tocar e a igreja vai subir? A 7ª, gente. A 7ª trombeta, a voz do arcanjo, ao ressoar da 7ª trombeta, o próprio Senhor desce dos céus, e os mortos em Cristo, está aqui. Então, Apocalipse 11 é um resuminho de toda a história. A grande tribulação vem, a igreja vai testemunhar até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. O anticristo se manifesta, aqui começa a dar detalhes, né? A besta que surge do abismo, nós vamos ver nos próximos capítulos mais detalhes sobre o anticristo, vocês vão ver, o espírito do anticristo e a própria pessoa do anticristo, nós vamos ver tudo isso aí. Então, ele vai perseguir a igreja, o mundo vai comemorar, parece que a igreja perdeu, mas a Bíblia diz que não, as portas do inferno nunca prevalecem contra a igreja, é porque já foi pregado o evangelho em todo o mundo, então virá o fim. E aí, meus irmãos, você tem o arrebatamento, ressurreição dos mortos e arrebatamento final. Dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor desce dos céus, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, ele fala, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então está aqui, ó, se você continuar lendo o verso 11, depois desses 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, penetra a ressurreição dos mortos, tá? Arrebatamento, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, exatamente Tessalonicenses, gente, está aqui claramente, a Bíblia se conecta, não tem nenhum problema. Sobem para o céu numa nuvem, e os seus e os inimigos vão contemplar isso, o arrebatamento da igreja. Naquela hora, houve grande terremoto. Aí, meu irmão, aí o negócio complica. Aí a igreja está saindo da terra. Por que esse planeta ainda está existindo aqui? Porque o povo de Deus está aqui ainda. Na grande tribulação, perseguição, gente que vai ser testemunha, o mártir é isso, testemunha, vão morrer pelo evangelho. Parece que o mundo está vencendo, eles vão bater palma, comemorar. Mal sabem eles, gente, que dali para frente é a vinda de Jesus, arrebatamento, ressurreição dos mortos, arrebatamento da igreja, sobe naquela hora, gente, é tudo simultâneo, Jesus vem, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados, e aí começa o fim aqui. Houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto, sempre simbolicamente, 7.000 pessoas, a palavra sétima, uma coisa, um número muito grande, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. Então já na sequência já é a 7ª trombeta, o juízo final e a separação e tudo mais. Então percebe aqui, o capítulo 11, o 10 e o 11, gente, é a pausa, é o interlúdio, porque quando tocar a trombeta, a gente nem vai estar aqui mais, gente. A gente já vai ser tudo simultâneo. Você percebe que lá em Tessalonicenses fala, ao ressoar da trombeta de Deus, aí está falando aqui da subida do povo e a 7ª trombeta ser tocada, é difícil até dar detalhes, como é que vai ser, para mim é tudo simultâneo, gente, aqui já é um finalzinho, né? Então a igreja está vivendo esse processo, saiba que você é essa testemunha, tá? Não sei se você estará vivo, e vai ser, vamos dizer, literalmente, um instrumento de Deus aqui na terra na grande tribulação, não sabemos, pode ser que os nossos filhos vivam isso, por isso que é bom a gente não pregar um evangelho muito água com açúcar não, porque a turma não vai aguentar. Se do jeito que está hoje, qualquer probleminha, a turma cai fora, a turma muda de igreja por causa de besteira, a turma sai, abandona por causa de coisa assim que você fala, não é possível. Você imagina a igreja que vai enfrentar a grande tribulação, que vai ser com a própria vida, gente. A gente não gosta de uma coisa, a gente sai da igreja. Então a igreja precisa olhar para isso e falar assim, a gente precisa amadurecer, porque será que será na nossa geração que isso vai acontecer? Tudo para mim aqui, gente, pode ser a qualquer momento. Nós não sabemos, Jesus falou assim, ó, não sei. Nós não sabemos a data, vai observando aí os sinais. Eu estou vendo todos os sinais acontecendo. Eu vejo a 6ª trombeta tranquilamente. Eu vejo o inimigo atuando nesse mundo de uma forma assim, impressionante. Eu acredito que esse Abaddon já está fazendo um inferno aí, entendeu? Nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda. Interessante, sabe um outro sinal que me chama a atenção? Que eu pesquisando muito sobre isso, você viu lá em Mateus 24, quando ele fala assim, vai ser como nos dias de Noé, casava-se e dava o casamento. Sabe o que é um sinal do juízo de Deus sobre esse mundo? Por todas as vezes, se você pegar o juízo de Deus na época do dilúvio, o que antecedeu o dilúvio, o que foi uma marca que para Deus falou assim, o fim, deu. A Bíblia diz que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Está lá em Gênesis. Sabe o que é isso? A perversão do casamento. A perversão do casamento seria o último estágio que antecede o juízo de Deus. Então, se você ler com calma o dilúvio, vai lá depois na sua casa e vai pesquisar sobre o dilúvio, e lê uns versos antes ali, um capítulo antes assim, pouco antes de Deus mandar o juízo sobre a terra, sabe qual foi o último estágio, depois da violência, depois de tudo que estava acontecendo, é quando o casamento é uma marca que antecede o juízo de Deus. Então ali, quando fala os filhos de Deus e os filhos dos homens, tem gente que fala, os filhos de Deus eram anjos, os anjos casaram com pessoas na terra, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É uma perversão do que é o casamento. Ali
foi casamento misto. O povo de Deus estava se misturando com os outros povos de tal forma que a fé, ela se diluiu. Só sobrou uma família na terra. Por quê? Porque houve uma perversão. A perversão do casamento, ela desconstrói tudo. Porque é a base. Deus começou a construir uma humanidade aqui na terra como? Um homem, uma mulher, os dois se tornam uma só carne, formam um casamento, família, clãs, civilizações, o mundo. Como que Satanás destrói a humanidade? Pervertendo o casamento. O que antecedeu o primeiro juízo de Deus? Casamento. É o último estágio. Tanto que a fé desapareceu do planeta Terra. Sobrou uma última família. Deus falou assim: eu vou ter que mandar o juízo para pegar essa última família e começar de novo. Porque a perversão do casamento é a destruição da humanidade. Então, como aconteceu lá no dilúvio, ele está usando aqui Mateus 24, falando assim: casavam-se e davam-se em casamento. Você lê lá, o dilúvio veio porque não tinha mais nada para fazer. Sobrou uma última família, a fé desapareceu do planeta Terra, houve uma desconstrução do propósito de Deus na família, e a família da fé diluiu, tá? Diluiu, acabou. Sobrou uma, para Deus cumprir o seu plano aqui na terra, pegou essa família e mandou o dilúvio. Começa de novo. Você vai ver um outro juízo de Deus sobre uma cidade inteira, que desceu fogo, enxofre, queimou uma cidade. Qual que foi? Sodoma e Gomorra. E qual foi o maior pecado que havia lá em Sodoma e Gomorra? Tinha a ver com casamento. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra viveu uma perversão tão grande nessa área, que para Deus, deu. Desce fogo Sodoma e Gomorra. Nós estamos caminhando para o fim. Qual é o maior sinal no nosso tempo, o que mais vem sendo desconstruído, pervertido na raça humana? O que mais do que tudo? Casamento, família. A ideia e a identidade do gênero humano, masculino e feminino, está se desconstruindo. Nós estamos claramente caminhando para o final dos tempos, e para mim o maior sinal, mais do que terremoto, maremoto e todo esse negócio, e o Abaddon, e o sei lá, claramente, quando você vê essas coisas acontecendo, você vê que a instituição da família vem sendo desconstruída e destruída como nunca antes. Nunca vi nada igual. Em que, gente, nós vivemos um processo de desconstrução de identidade, de gênero, como a gente nunca viu antes. As pessoas deixam de se identificar como seres humanos, se identificam como seres animais. Então, é uma desconstrução da espécie, do sexo, é um processo que vai. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Isso é sinal do fim dos tempos. Mateus 24 diz: assim como na época de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, havia um problema nessa área. Você vai para Sodoma e Gomorra, havia um problema nessa área. Você vai para o final dos tempos, uma das grandes marcas do fim dos tempos é essa desconstrução do projeto inicial de Deus para a espécie humana, para a raça humana, em que há uma desconstrução total de identidade de gênero, e é isso que nós estamos vendo. É uma banalização do casamento total, é uma desconstrução, e a gente está vivendo esse processo, claramente, eu não tenho dúvida. Então, esse é um sinal muito interessante para a gente observar. E a gente vê a igreja vivendo, é a última voz aqui no mundo que fala sobre isso. Se tira a igreja, quem mais vai falar de família? Quem mais vai falar que dos homem e mulher, os dois se tornam uma só carne? É a última instituição aqui na terra que ainda ensina isso, gente. Acabou, isso não existe mais. E no mundo inteiro, uma das últimas resoluções da ONU foi a desconstrução desse conceito e a implantação global da filosofia de gênero, da ideologia de gênero. Isso está lá na resolução, está sendo feita uma campanha mundial em todos os países do planeta Terra passarem por um processo de desconstrução da família.
Nós estamos vivendo isso, claramente, para mim. Biblicamente falando, estudando e pesquisando sobre todos os maiores teólogos que já existiu, todos falam, essa é uma marca importantíssima para você observar. Para mim, mais até do que catástrofes, terremotos e maremotos. Para onde está caminhando as famílias no mundo? O que aconteceu no dilúvio, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra e o que vem acontecendo no nosso tempo. Nós estamos vendo isso. Nós teremos a última voz. E uma das perseguições com a igreja mais latentes tem a ver com isso. Chegar ao ponto que o pastor vai ter que pensar 2 vezes antes de pregar sobre essas coisas no púlpito. Vai ser criminalizado se ele pregar sobre isso na igreja. Os pastores serão presos por causa disso. Será proibido ensinar isso, entendeu? Então é uma coisa muito séria para a gente observar. Então assim, isso claramente, biblicamente, é marca do fim dos tempos. A gente não sabe para onde vai, quanto tempo vai acontecer. Mas nós estamos vivendo todo esse processo, tá? Aqui, antecedendo a 7ª trombeta, nós vamos ver domingo que vem, aí, meu irmão, aí já é o fim. E será pregado o evangelho em todo o mundo, então virá o fim. Nós temos um resumo da nossa história, da história da humanidade, da segunda vinda de Jesus, nesse capítulo de número 11. E onde você está nessa história? Como está a sua fé? Você enfrentaria o martírio por Cristo? As 2 testemunhas aqui é isso, a palavra testemunha é mártir. Se a gente resumir aqui, ó, a conclusão final aqui, ó, a última trombeta, o juízo final, né? Será precedida do quê? De uma grande tribulação contra a igreja de Cristo na terra. O anticristo, a besta que surge no abismo, que já vem sendo antecipado aqui no capítulo 11, parece prevalecer, a igreja vai sofrer essa perseguição, a mensagem da igreja vai ser ameaçada e tudo mais. O mundo vai comemorar isso, porque o mundo comemora quando a igreja cai, tá? Mas em seguida a igreja será arrebatada, virá o fim, que é finalmente a 7ª trombeta. Nós estamos vivendo aqui, ó, às portas disso, às portas, eu não tenho dúvida. Pesquisando, lendo, estudando, eu vejo cada vez mais. Não sem data, gente, pode ser que demore muito tempo ainda, mas nós já estamos vivendo, passamos pelo princípio das dores, já estamos vendo os sinais da 4ª, da 5ª, da 6ª trombeta, só falta a 7ª, e estamos caminhando para isso. E o maior sinal para mim é esse, gente. Cuida da sua família, orienta seus filhos, porque vai vir uma avalanche para destruir o conceito de que Deus criou, do gênero, da espécie, e a humanidade está passando por um processo de total desconstrução disso, gente. Isso não é moralismo, caretismo, coisa nenhuma não, gente. Isso é profecia bíblica, isso é um sinal do fim dos tempos. Nós temos que amar as pessoas, ter misericórdia das pessoas, nenhuma espécie de preconceito, mas a gente tem que ser firme na nossa mensagem, não dá não, dá não. E vamos pagar um preço por isso, gente. Né? Quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas tortam o rosto, acham que a gente é preconceituoso. A gente vai falar com amor, mas vai falar a verdade. E como é que está a sua fé, a sua vida com Deus? Você está preparado para isso? Será que nós vamos ver isso? Será que nós estamos preparados para enfrentar isso como igreja? Será que nós estamos preparando nossos filhos para isso? Que exemplo nós estamos dando de perseverança na fé? Que exemplo nós estamos dando de resiliência, de superação, de andar a segunda milha, de ter amor a Deus e as coisas de Deus? É isso aí que eles vão ver na gente. Se nas pequenas coisas que a gente não consegue administrar aqui, a gente já está ensinando muita coisa para os nossos filhos. Dirá dessas grandes coisas que vão acontecer contra a igreja. Como é que nossos filhos, nossos netos vão enfrentar tudo isso? A gente tem que pensar nisso. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos agradecer primeiro porque você está aqui, gente. Você está ouvindo isso. Você está sendo alertado. Você está sendo antecipado dessas coisas. Você não vai ser pego de surpresa. Combinado não é caro. Deus já falou o que vai acontecer. Vamos orar. Enquanto o louvor vem à frente. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, contemplando textos, ó Deus, profundos, impactantes, ó Pai, que nos faz pensar e repensar a vida. Para onde estamos caminhando? Aonde está o nosso coração? Aonde está, ó Deus, a mensagem da igreja?
e as coisas que já estamos enfrentando e ainda iremos enfrentar nesse mundo, como igreja, Senhor, como testemunha fiel. Ó Pai amado, nós confiamos no Senhor. Não tememos os homens, nem seres espirituais, nada disso. Tememos a Deus. Só pedimos forças, ó Pai, para sermos testemunhas aqui na terra, mesmo diante de todos esses acontecimentos, sinais do fim dos tempos. Dê-nos discernimento espiritual, para que a gente não seja engolido, Senhor, por esta geração, ó Pai, que está totalmente corrompida, confusa, perdida, sem nenhuma orientação de espécie alguma, Senhor. Parece que avançando por um abismo, Senhor, sem volta. E a Tua igreja é a última testemunha aqui na terra, Senhor. Nós somos as últimas pessoas que anunciam a verdade, Senhor. Uma verdade absoluta, não subjetiva. Uma verdade preciosa que não pode ser corrompida, vendida. Ajuda-nos a sermos a Tua voz aqui até o fim, Senhor. Sermos as verdadeiras testemunhas, Senhor. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, ó Pai. Perseverar é perseverar fiel à Tua palavra, fiel à mensagem, à proclamação do Evangelho, mesmo que confronte o mundo, mesmo que desagrade a todos, mesmo que vá contra, Senhor, uma filosofia dominante, Senhor. Dê-nos sabedoria também para falar com amor às pessoas, a não misturar as coisas, Senhor, a não ser preconceituoso com as pessoas, mas a mensagem não pode ser adulterada. O Evangelho precisa ser pregado na sua integridade. A verdade é a palavra de Deus e não abrimos mão disso para nada. Custe o que custar. Muitos darão a vida, já deram, estão dando a vida nos dias de hoje, em perseguições pelo mundo, e um dia, Senhor, toda a igreja será perseguida nesse mundo, Senhor. Estamos caminhando para isso. O Senhor nos dê fé, perseverança, resiliência, ó Deus. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos e proclamar aos quatro cantos desse mundo a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, abençoa-nos, perdoa-nos, guarda a nossa família, dê-nos sabedoria para criar os nossos filhos nos Teus caminhos, Senhor, e livrá-los do mal, Senhor, que vem avançando nesse mundo como nunca. É que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.